Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa sessão de dicas de livros, desse canal. Desta feita eu tinha a intenção inicial de comentar os 3 livros que eu já li do Yuval Harari, mas eu vi que pelo tamanho dos livros, pela complexidade dos livros, não tem condição de eu fazer isso de 5 a 10 minutos, então nesse vídeo eu vou comentar apenas o primeiro livro que eu li dele, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um livro excelente, deste autor que é doutor em História pela Universidade de Oxford e também professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse livro é um desafio para a gente porque é um enfoque bem diferente do que a gente está acostumado a ver em livros de histórias e outros. É um livro de não ficção que permite várias leituras diferentes dependendo da cabeça do leitor, de quão aberta ela é. Então ele fala da história da humanidade desde os primórdios, do Homo sapiens, Neandertal e tal, até os dias atuais. E ele aborda 3 revoluções que eu vou falar rapidinho aqui, mudanças importantes na humanidade no decorrer do tempo, que foi a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científico-tecnológica. E tudo é abordado sob outro prisma, Não pense que é coisa assim que a gente vê normalmente em livros de história, não. A primeira revolução que ele fala, cognitiva, ele diz que é aquela onde o homem começou a utilizar realmente a sua imaginação, a ideia, a ficção, e surgiu a cultura. E o impacto mais importante disso é que o homem passou a se interconectar com outros homens com uma quantidade maior de pessoas, que na época era apenas 100, 150 pessoas. A partir dessa revolução cognitiva, o homem passou a se comunicar, interagir com muito mais pessoas. Isso foi fundamental para um salto de vida que o homem teve nessa época. Então, o que ele coloca também é que nesse momento o homem fugiu um pouco das suas limitações biológicas, e teve consequências já naquela época para a fauna e a flora. Então, os grandes animais do planeta, o Homo sapiens matou praticamente a metade. A segunda revolução agrícola que ele coloca, e aí já começa a ter um bocado de polêmica, se a gente for parar para pensar, que ele faz uma crítica forte. Então ele diz que a maior fraude da história, uma das maiores, foi a Revolução Agrícola. Ele diz que durante o período o Homo sapiens foi domesticado pelas plantas, e não o contrário. E com relação aos animais também houve um impacto muito forte nessa época, ou seja, os animais foram divididos em 2 categorias, aqueles que poderiam ser domesticados e aqueles que eram separados para alimentação. A terceira e última revolução que ele fala, eu vou falar muito rapidamente aqui também, é a revolução científica, que ocorre inclusive até os dias atuais. E ele vai dizendo que não é uma revolução do conhecimento, Ele diz, acima de tudo, foi uma revolução da ignorância, veja. A sua maior descoberta, segundo o Harari, é que os humanos não têm respostas para as perguntas mais importantes que ele encontra atualmente. E aí ele coloca, em outras palavras, não do jeito que eu estou colocando aqui, mas ele coloca a contradição que se tem hoje nos dias atuais com o uso da tecnologia, que ela permite um acesso massivo à informação, permite você fazer viagens, registrar isso, mas ela ao mesmo tempo escraviza o Homo sapiens, a ponto de tirar a sua atenção de coisas importantes de sua vida, enquanto permanece conectado e acorrentado. Essa acorrentada é por minha conta, mas é verdade, através do celular e de outros equipamentos, e ao mundo da grande rede da internet, Então há um questionamento que ele coloca, implícito às vezes explicitamente, Da mesma forma que a planta domesticou o homem, nossas invenções estão também nos domesticando. Então são questões dessa forma que ele coloca no livro. Eu vou ler um pedacinho do livro só, que é interessantíssima essa parte que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um fictício pedido de um índio ao astronauta, que vai à Lua na Apolo 11. Então eu vou ler, é uma página só, uma página e meia, muito interessante, eu vou ler agora para vocês. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin aterrissaram na superfície da Lua. Nos meses que antecederam sua expedição, os astronautas da Apolo 11 treinaram em um deserto remoto similar ao da Lua, no oeste dos Estados Unidos. A área é o lar de várias comunidades indígenas e existe uma história ou lenda descrevendo o encontro entre os astronautas e um dos habitantes locais.
Um dia, enquanto estavam treinando, os astronautas se depararam com um velho índio. O homem lhes perguntou o que eles estavam fazendo lá. Eles responderam que eram parte de uma expedição de pesquisa que em breve viajaria para explorar a Lua. Quando o velho escutou isso, ficou em silêncio por alguns instantes e então perguntou aos astronautas se eles poderiam fazer um favor. O que você quer? Eles perguntaram. Bem, disse o velho, as pessoas da minha tribo acreditam que a Lua é habitada por espíritos sagrados. Eu estava pensando se vocês poderiam transmitir a eles uma mensagem importante do meu povo. Qual é a mensagem? Perguntaram os astronautas. O homem proferiu algo em sua língua tribal e então pediu que os astronautas repetissem de novo e de novo até memorizarem corretamente. O que significa? Os astronautas perguntaram. Não posso lhes dizer. É um segredo que só a minha tribo e os espíritos da Lua podem saber. Quando voltaram à base, os astronautas procuraram e procuraram até que encontraram alguém que sabia falar a língua tribal e lhe pediram para traduzir a mensagem secreta. Quando repetiram o que havia memorizado, o tradutor começou a gargalhar. Quando se acalmou, os astronautas perguntaram o que significava. O homem explicou que a frase que eles memorizaram com tanto cuidado queria dizer: não acredite em uma única palavra do que essas pessoas estão lhe dizendo. Eles vieram roubar suas terras. E para finalizar, ele coloca, nos capítulos finais as conjecturas sobre as consequências para o futuro, dessas criações tecnológicas que a gente tem hoje, e tecnológicas e científicas. Fala da busca da imortalidade, fala da vida dominada por algoritmos. E aí, por fim, ele fala que está surgindo uma nova espécie, na verdade, que seria o Homo Deus. E ele faz um link no epílogo, que tem o título, assim, justamente nesse sentido, que é O Animal que se Tornou Deus. Ele faz um link para o próximo livro dele, que é o Homo Deus, que eu também li, e tem o 21 lições para o século XXI, que eu vou comentar no outro vídeo, para esse não ficar muito grande. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem o que quiserem, dê o like aí, e se inscrevam no canal quem ainda não estiver inscrito. Muito obrigado. Um forte abraço.